Saúdes. Hoje eu converso com o Dr. Gilberto Narchi. Ele é angiologista, líder médico da cirurgia vascular do HCOR, mestre em ciências da saúde, membro da Society Vascular Surgery e fellow da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Gilberto, prazer te receber no podcast, para a gente conversar desse assunto que hoje é a bola da vez, né? Todo mundo fala de lipedema. Mas a gente sabe que tem muitas promessas, muitas coisas não têm comprovação de tratamento. Então, vamos destrinchar esse assunto, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mesmo. Muito obrigado. Eu gostaria de começar fazendo uma separação de três coisas que são bem importantes e elas confundem muito, que é o lipedema, o linfedema e a obesidade. Ah, excelente! Né? O que é o lipedema? O lipedema é um acúmulo de gordura, normalmente em membros inferiores, em membros superiores também. Ele é em membros, ele não é em tronco, por exemplo, e ele poupa os pés. Os pés do paciente com lipedema são sequinhos. Olha, gente, viu que interessante? Não tem o pé do paciente da paciente com lipedema, da paciente. O lipedema é ligado ao estrógeno. O homem, teoricamente, não tem lipedema. Ah, tá. Então, quando a gente fala em lipedema, é uma gordura localizada em membros inferiores, coxas, pernas e também membros superiores, mais inferiores. Costuma doer um pouco. Os pés são poupados. Você pode ter hematomas com mais facilidade. Tá. O linfedema é uma doença que não tem nada a ver com a parte de gordura, de lipo, tem a ver com vaso linfático. Normalmente, voltando um pouquinho, o lipedema normalmente sempre é simétrico. Tá? O linfedema é uma doença de origem linfática, normalmente assimétrico, mais um membro do que do outro, e relacionado normalmente a infecções repetidas em membros inferiores, ou então cirurgias. Um paciente faz uma cirurgia, retira um gânglio inguinal, um gânglio axilar, numa incha mais um braço de mama, aquele braço vai ficar especificamente edemaciado. Então é o linfedema. E a obesidade é uma gordura mais global. Acomete face, que não acomete no lipedema nem no linfedema, tórax, abdômen, é uma gordura mais global. Não é uma gordura que dói, né? O paciente que tem obesidade ele não sente dor. E, passando um pouquinho para frente, é o que melhor responde ao tratamento de, claro, emagrecimento e principalmente exercício físico. Então, é importante a gente diferenciar para saber, é fundamental ter a diferenciação para você poder oferecer o melhor tratamento. Porque assim, às vezes a pessoa pode ter obesidade e lipedema. Exatamente. Né? Exatamente. Então ela emagrece, ela vai ter uma melhora da circulação, isso vai melhorar o inchaço dela. Exato. Mas esse lipedema, às vezes vai persistir. Porque não vai ter o impacto, né, com os medicamentos, com a perda de peso. Exatamente. O lipedema é aquela pessoa, repito, mulher, que fala assim, eu sempre tive a perna mais grossa. A gente ouve muito isso em consultório, né? E não tem um tratamento específico, único, perdão, me expressei mal, não tem um tratamento único, isolado, tal remédio. É um tratamento multifatorial, como é linfedema e obesidade. Né? Então, é muito importante deixar isso claro. Mas no lipedema, você tem um acúmulo de gordura ali no subcutâneo? Exato. Debaixo da pele, gente? Forma uma gordura anormal, bem anômala e exagerada, né? Então, acho que todo mundo já viu algum familiar, amigo, alguém que é o tronco magro, braço magro, e a pessoa tem uma pelve mais larga, principalmente coxa e perna bem avantajada. E ela pode emagrecer o que for. Perde muito pouco de medida perna e coxa. Entendi. Ao contrário da obesidade, que quando o obeso vai perder peso, ele emagrece de uma maneira mais uniforme. Tanto é que quando vai na nutricionista, ela faz a medida da circunferência, da coxa, do braço, né? Isso é fundamental. E aí, vamos supor, a pessoa ganhou músculo, né? O diâmetro da perna, por exemplo, aumenta. Pode aumentar a custa de coisa boa, de massa. E às vezes ela diminui porque ela diminui a gordura, faz aquele teste da prega cutânea, né? Exatamente. Você consegue ver. Mas por que dói o lipedema, então?
Porque está sempre associado a um processo inflamatório Ah, e é uma tá. teoria de tratamento. Quando você tem um processo inflamatório, mitocondrial, né? Tudo isso, a gente tem indícios, mas nada, olha, é tal trabalho mostrando, Sim. tal evidência clara. Então, o processo inflamatório que acompanha o lipedema é dolorido. E, às vezes, o paciente faz muito hematoma com facilidade por conta disso. Tem um processo inflamatório. Vem a dor e vem as consequências desse processo inflamatório. E tem uma característica genética, o lipedema? Tem uma característica genética, você vê mães, né, passando para as filhas e assim por diante. É bem comum haver um segmento, digamos assim, genético. E não necessariamente vinculado à obesidade, né? Não, Não. você pode ter pessoas que têm Como você falou, magras. bem magras em tronco, mas pernas bem avantajadas. O paciente que tem uma obesidade importante, ele passa a ter um pouco de lipedema também. Tá. E até o lipedema em fase muito avançada associa ao linfedema, porque a dificuldade de drenagem da linfa é tão importante que também associa Acaba ao comprometendo. Então, é o lipedema mais linfedema. E qual é um outro fator, além da hereditariedade, para o lipedema, assim? Olha, basicamente hereditariedade. Hereditariedade porque, mesmo. como eu te falei, se você ganhar peso, se você não tiver o fator hereditário, não vai mudar. Não vai mudar. Lembrando do estrógeno sempre e que o homem não vai ter mesmo, né? O homem, a gente não vai classificar o homem como lipedema, perdão. Então, no exame clínico, você falou, né? Porque, na verdade, o lipedema, gente, eu estava conversando com o Gilberto antes de começar a gravar, e ele falou que é um diagnóstico clínico, né, Gilberto? Não tem um exame e falar assim, ó, você tem lipedema. Não. A Não gente tem. pode ter alguns exames que nos ajudam, são interessantes, mas não são exames que determinam um diagnóstico, exames específicos. Então, um ultrassom, para você ver a espessura dessa gordura, pode ajudar. Em casos mais graves, a ressonância magnética, pelo mesmo motivo. Você faz a medida, a comparação da massa magra com a gordura. E também a bioimpedância, que te dá uma ideia, né, de quanto de massa magra e quanto de gordura. Então, Entendi. são exames sempre indiretos. Você frisou muito bem. O diagnóstico é eminentemente clínico, é o olhar do médico na frente do paciente. E aí, gente, ele falou dessa coisa de ser simétrico e que não atinge os pés. Então, Exato. achei isso aí sensacional, uma dica ótima. Isso é bem importante. Porque se a pessoa fica com o pezinho inchado, já não é lipedema. Provavelmente não. Você tem que procurar talvez um linfedema, obesidade, o obeso incha o pé e mão. A pessoa com lipedema não incha os pés. Você tem imagens que são muito claras. Assim, a pessoa com um tecido adiposo muito importante em coxa e perna, e o pé realmente dá uma cinturada no pé e o pé é magrinho. Porque o pé não vai acumular tanta gordura. Entendi. E assim, quando a pessoa vai no consultório, por exemplo, a gente que é clínico, não tem a visão do angiologista, né, do vascular, às vezes a pessoa fala, eu tô inchada, e a gente olha e a gente não percebe porque quando a pessoa tá inchada, gente, a gente aperta assim no osso, né, chama cacifo. Então a gente afunda assim o dedo e aí fica aquela marquinha. Mas isso é quando tá inchado, tipo do coração, né? Pode Quando renal, é das varizes, do rim, da tireoide, né? Mas no lipedema não é isso, né, Gilberto? Não é. Ele não tem o sinal do cacifo, como você Não falou, tem. e normalmente essa manobra é um pouquinho dolorida. Não sempre não obrigatória, e claro, não é uma dor tão intensa. Mas a pessoa o paciente se incomoda. fala, me dói. E você, no começo, fala, mas não tem nada aqui para doer. Mas tem esse processo inflamatório da gordura que incomoda o paciente bastante. Entendi. E aí, assim, eu já escutei, por isso que eu te chamei também para gravar o podcast, porque teve um dia que eu estava lá no check-up da HCOR, e aí 2 pacientes falaram que não faziam uma atividade física bem leve, porque tinha lipedema, e o vascular falou que ia ser ruim fazer exercício. Então, assim, a gente tem aí uma situação que não é de toda... não tá certo nem errado de toda essa fala, né? Porque a gente sabe que o exercício físico, gente, ele quando feito de muita intensidade, ele tem uma inflamação, né? Ele gera uma inflamação no músculo. Você tem uma resposta inflamatória do exercício, que é a fase aguda, quando você faz o exercício agudo, aí você inflama. E depois você
vai reconstruindo. Colhe o benefício. E aí você tem a fase da resposta aguda e crônica da atividade física. Então, se você falar assim, se eu for uma corredora, se eu fizer spinning, um treino HIIT bem pesado, isso pode impactar o meu lipedema. Pode no uma sentido de primeira inflamação. mas vai melhorar. Exatamente. E é muito, como eu te falei, o tratamento do lipedema, da mesma maneira que o diagnóstico é clínico, não tem um exame específico, você não tem um tratamento, né? Um exemplo bem simples, você tem dor de cabeça. Você tem numa casa tão importante, um comprimido de algum analgésico te resolve. Né? Não é assim com o lipedema. Então, é uma doença de tratamento multifatorial. Ela passa de uma maneira extremamente importante por atividade física, perda de peso. Pois é. Aí, mas eu comentei há pouco, você vai perder peso, mas não vai diminuir muito medida. Mas ela é importante. Sim. Porque você melhora a parte inflamatória. Tem a ver com muito alimentação, você tem que passar com o nutricionista e tentar identificar se há ou não algum alimento que te cause alergia. E algumas medicações podem ajudar. E como eu te falei, tem até uma corrente começando agora de antioxidantes, vitamina C, nicotinamida, algumas medicações que têm um efeito promissor, mas nada é sedimentado, nada é certo e definitivo ainda. Ômega 3 não? Também. Tá. Bem lembrado, muito bem lembrado. Mas sim. Também tem que ser dose alta, né, Gilberto? Vitamina C também então... Tipo 1 grama, pelo menos, de vitamina C. De vitamina C. A gente não sabe direito. Porque, por exemplo, o ômega 3, que a gente sabe que tem um benefício, assim, tem estudos, assim, não tem um peso absurdo, já tem alguns estudos, mas assim... Tem que ser 3, 4 gramas, aí o povo toma 1 grama. Exatamente. Aí não adianta, né? Exatamente. Então, assim, tem isso também. E o ômega 3 também, procedência. Exato, fundamental. A gente já explicou até um dia aqui, não sei se você sabe, o ômega 3 é um óleo, né? Eu mando os pacientes colocar no congelador. Porque se congelar, não presta seu ômega 3, tem que jogar no lixo. Porque o óleo não congela. Sim. Então tem paciente que fala, ai doutora, meu ômega congelou. Eu falei, então comporta marca, não presta. Porque é um teste fácil. Exato. Né? E aí as pessoas tomam menor dose, porque é caro. Um ômega bom é caro. As pessoas já tomam um monte de remédio. E também aí, não, vou tomar só uma cápsula. Não adianta, né? Então assim, quando a gente fala do exercício, só voltando aqui. Então assim, você pode ter uma reação inflamatória num primeiro momento... Mas à medida que você vai fazendo atividade física, isso vai trazer melhora. Porque o seu corpo vai se adaptando àquela atividade física. Que num começo de uma pessoa sedentária, vai ser mais inflamatório, né? A pessoa vai começando. Depois, você vai ter uma melhora. Então, assim, a pessoa fazer hidroginástica, a pessoa fazer... Eu ia terminar, né? Eu ia esperar você terminar e ia falar exatamente isso. Um excelente exercício é hidro na água, porque você não tem um impacto nas articulações de uma corrida que precisa ter, os nossos ossos precisam de impacto, né? Porém, no caso do lipedema, uma boa parte pode e deve ser feita em água. Porque você faz hidro, você pode fazer natação, né? Você estimula a parte aeróbica muito bem. Sim. Repito, a parte articular você não tem, a parte óssea você não vai ter muito ganho dentro d'água, mas a parte muscular e diminuição do processo inflamatório é fundamental. Pois é. Então é um ótimo exercício. E assim, a musculação, ela também vai ser feita. Então assim, na parte óssea, a musculação vai trazer esse benefício. Porque necessariamente as pessoas não precisam correr, as pessoas não precisam pular, as pessoas precisam andar de bicicleta, elas podem caminhar. Então, assim, o caminhar é fisiológico. Aí, o dia que as pacientes falaram isso, eu falei, não, mas se você fizer uma caminhada a 6 km por hora, isso não vai piorar seu lipedema. Não tem cabimento isso. Não vai. Aí a pessoa faz uma atividade... Porque eu questionei, que ela falou que fazia exercício, e aí ela fez um teste ergométrico muito ruim. Falei, querida, seu teste está muito ruim, nem parece que você faz. Aí ela falou, pois é, mas meu vascular falou que não era para eu fazer, tinha que fazer muito leve. Eu falei, não, gente, aí você não tem o benefício do exercício. Não, precisa, veja bem, há limite para tudo, Sim. Né? Inclusive isso, mas tem que fazer mais intenso e lembrar que uma boa parte pode ser feita em água. Exatamente. E assim, se você for para academia 2, 3 vezes por semana fazer um treino de perna, um treino de braço, lógico, se você fizer esses pesos de 100 quilos, 80 quilos. Mas quem que faz isso? Exato. Na maioria das... Assim, se você pegar a população,
Quem A que minoria, faz isso? a minoria. A minoria da minoria da minoria. É, uma parte muito pequena Né? de atletas ou semi-atletas, Isso. né? Pouca coisa. Né? Então, assim, eu vejo isso, assim, porque às vezes a gente olha, igual a gente olha hoje, tem um monte de gente fazendo corrida. Você acha que é muita gente, mas isso ainda é uma bolha. É uma bolha muito pequena. É verdade. Quem corre 10 quilômetros? Pouquíssimas pessoas. Menos de 1%, enfim. Mas, então, concluindo, o exercício é fundamental. exatamente. Então, assim, eu acho que tem que... Mas é importante essa coisa do médico explicar. Porque, às vezes, o jeito que fala, a pessoa pensa, não, então tem que fazer bem leve. E aí faz mais leve ainda. Aí não tem o benefício. Não tem nenhum. Para Nenhum, nada. né? Para nada. Não vai adiantar Cardiovascular, peso, nada. Nada, condicionamento aeróbico, peso, nada. Não vai ganhar músculo, não vai fazer nada. Exatamente. Né? Porque eu falo que o exercício, ele precisa desequilibrar, né, o seu corpo, assim. Precisa estabilizar. Aquela inércia que a gente faz. Você tem que... Se você ficar muito ali abaixo, você não vai ter nada. Você está perdendo seu tempo, Exatamente. né? Então, gente, ó, lipedema pode fazer exercício e deve. Ó, o vascular está aqui para confirmar essa informação. Gilberto, o que a gente usa de remédio? Remédio para varizes também usa? Exato. Os flebotônicos também são linfotônicos, agem no linfedema e pode ajudar bastante também no lipedema. Lembrando que não tem remédio milagroso. São várias frentes de tratamento, uma delas é o flebotônico, que a gente usa muito para varizes, como a diosmina. Diosmina. Uma medicação que pode ajudar. Então, se você somar um tratamento medicamentoso, perda de peso, atividade física bem feita, compressão que vai ter, drenagem, isso também. Drenagem linfática ajuda nisso? Na verdade, é uma descompressão barra drenagem linfática, né? São semelhantes, não é a mesma coisa, mas pode ajudar. E é muito importante, e é parte muito importante do tratamento. Tá. Muito importante. Como você lembrou há pouco da alimentação. Então, olha quantos fatores a gente falou. Exercício, alimento, medicação, perda de peso, drenagem manual, drenagem mecânica, drenagem manual e mecânica. Então, é multifatorial. E, infelizmente, nenhuma delas isolada vai lhe trazer um grande benefício. Isolado. Eu costumo brincar que é que nem um time de futebol. Se eu pegar um grande jogador, colocar no campo contra 11 sozinho, ele não vai ganhar nenhum jogo. Agora, um grande jogador com mais 10, ele vai fazer diferença. Então, eu preciso de todo mundo atuando. Cada um na sua frente, na sua cada fronte. Um na sua fronte, para poder ter um objetivo único e melhora. Infelizmente, eu não adoraria falar que há cura. Mas não tem. Não tem cura. No momento, tem controle. Gente, tá tem vendo? Controle. É igual a gente fala, controle da obesidade, controle do diabetes, exatamente. Né? Exato. Controle das doenças, né? Que você, não existe assim, doenças crônicas que você fala, resolvi, tchau. Não tem isso. Não tem. Né? Varizes, é isso mesmo. A pessoa opera. Não tem. E às vezes ela tem que operar de novo. Nós conversamos outra vez, não né? tem. O paciente que procura a gente tem que ouvir do profissional sério. Varizes não tem cura, tem tratamento, acompanhamento e vai melhorar. E tem que fazer. O lipedema, a mesma coisa. O linfedema, a mesma coisa. Tem que controlar. E há um bom controle. É possível um bom controle. É igual doença coronária. Tem tratamento, não tem cura. O cara coloca o stent, depois, se fizer tudo não cuidar, entope o stent. Outra artéria vai lá e cresce, obstrução cresce. O envelhecimento a gente não controla, o relógio a gente não segura. Então, exatamente. Isso é tudo normal. E tem algum tratamento cirúrgico, algum procedimento que ajuda? Excelente pergunta, Cris. Sim, em situações bem peculiares, em lipedemas, muito acentuados. Aí uma lipoaspiração com profissional experiente funciona. Mas também, lembrando, não é um tratamento para todo mundo, é um tratamento para pessoas que tem que ser muito bem indicado e muito bem selecionado. E importante, não é procurar um cirurgião plástico, olha, eu fui no vascular, ele falou que eu tenho que fazer uma lipoaspiração, ele faz. Tem os nuances da especialidade, da técnica, que tem que ser um profissional da cirurgia plástica que saiba fazer isso. Se não o vascular que faz. Não, vocês não fazem. A gente não faz. Não faz. Quando a gente tem uma indicação, o que a gente faz é
indicar um colega que já tem experiência, eventualmente a gente opera junto. Importante, a gente falou de varizes e lipedema. Não é incomum haver uma associação de doenças, claro. Lipedema, varizes, então o que a gente faz? Você tem que tratar tudo que tiver à mão para poder melhorar um edema, dor, etc. E varizes faz parte disso. Então a gente tem que tratar a parte de vascular, varizes, e aí o cirurgião plástico pode atuar com bons resultados. Não há cura, é chato a gente repetir isso, mas é importante melhorar um pouco. Melhorar. Mas essa cirurgia é para muitos casos bem selecionados, bem né? Selecionado Imagino que seja um percentual bem pequeno. Bem pequeno. Eu indico muito pouco porque, pelo menos até agora, a maioria dos pacientes que a gente consegue algum controle, não é necessária a cirurgia. Então, naqueles casos extremados, sim, ajuda em boas mãos. Ajuda muito. E assim, a gente tem visto hoje muitas coisas assim bizarras disso, de assim, promessas mirabolantes no lipedema. O que você já ouviu falar de pacientes que vêm te contar, ou que você sabe que tem pessoas falando e que realmente isso aí não é assim, que você já viu na sua experiência? Olha, soroterapias que são absolutamente sem nenhuma comprovação científica. Ouvi dizer de ozonoterapia, que você comentou agora há pouco também. Então, isso a gente vê. Indicações de lipoaspiração que... Sem critério. Sem critério. Eu não sou especialista em cirurgia plástica. Então, como você perguntou, eu falei, eu não faço. Mas eu indico alguém que faça bem. E quando até você vê que aquela situação é específica. E já aconteceu de eu pedir para o colega avaliar. Ele me ligou e falou, olha, eu não acho que é um bom caso. A gente não vai conseguir beneficiar essa paciente. Então, isso também depende. O bom profissional é muito importante. Porque assim, é que eu falo, o cirurgião, ele não opera tudo que chega para ele, o bom cirurgião. Porque tem casos que ele vai olhar e falar assim, ó, isso aqui não é bom operar. Não vai dar certo. Porque no seu caso não vai resolver, não está no momento certo. Perfeito. Né? Então, assim, o colega que vira cirurgião plástico, que vira para você e falar, ó, esse caso aí não vai ser bom. Gente, sensacional um profissional ele desse. Ele tem os pés no chão e ele quer ajudar. Ele não faz quer só o que a medicina dinheiro. manda fazer. Ele quer ajudar a pessoa, não quer apenas ganhar dinheiro. A essência do cuidar é não fazer mal ao paciente. O resto vem depois. Prima non nocere. Primeira coisa que a gente estuda na faculdade, não fazer mal ao paciente. Então, assim, ozônio, gente, não tem nada que comprove benefício no lipedema. Então, assim, cuidado, soroterapia. Eu já vi paciente meu que veio contar que pagou R$5.000 numa soroterapia para filha. Umas coisas, assim, que você não sabe nem se tem aquilo que está dito que está lá dentro. Você também não tem como saber. Você não tem noção. E não há comprovação de nada. De nada. Zero. Né? Então, assim, é aquela história. É o básico que funciona. Né, Gilberto? Igual teve um dia que eu escutei uma pessoa no Instagram que eu gostei muito, que ela falou assim, olha, as pessoas ficam preocupadas de qual suplemento tomar, se come isso primeiro ou depois, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, primeiro, você começa a ir na academia, dorme direito, toma água, come comida de verdade, depois você pensa qual suplemento antes ou depois, não sei o quê. Faz o básico, porque... Se você for no nutricionista, por exemplo, essas dietas inflamatórias. A gente já falou aqui um podcast sobre endometriose. Sim, existe uma dieta anti-inflamatória para endometriose. Como tem para várias doenças. Igual tem para as várias doenças. Para todas. A dieta anti-inflamatória é para todas. Abrange doença cardiovascular, doenças, obesidade, né? Várias coisas. Então, assim, o objetivo desse podcast, gente, hoje, falando desse assunto, é porque realmente a gente tem visto barbaridades, né? E assim, o médico dizer a verdade, porque as pessoas às vezes vêm a gente, nos procuram, querendo ouvir uma coisa assim, por exemplo, o médico mandou tomar um remédio do colesterol, aí ele vai lá para você falar que não precisa, sendo que ele tá lá com uma LPA alta e o colesterol alto. Fala, querido, você é alto risco, você tem que tomar. Tem que tomar. E aí ele quer que você fale uma coisa mirabolante. Não tem. E olha, né? essa observação sua é muito interessante, porque a gente vê o colega da cardiologia indicar, o paciente tem uma doença também da área vascular. Você está tomando remédio que o seu cardio indicou, está aqui o seu exame? Tá? Não, eu quero a sua opinião.
Você não precisa da minha opinião, você precisa do cardio fazendo. Isso é muito frequente, mais do que a gente imagina também. Então assim, eu acho que o nosso papel é o que eu falo, gente, eu brinco, falo, ó, infelizmente, não tem uma receita mágica, não tem um tratamento, é o que você falou, tem coisas promissoras, vitamina C, como você falou, então, tipo, vai estar saindo estudos. Mas isolado não. Isolado não adianta você tomar nada. vitamina C, ficar sedentário, vai. comer uma dieta inflamatória, né? Não vai adiantar. O ômega 3 tem uma ação antioxidante, mas pode ser bom para o cérebro, pode ser bom para o coração, mas se você fizer o resto tudo errado, não vai adiantar. Não adianta nada. Então, assim, muitas vezes hoje as pessoas querem tomar um suplemento e às vezes não quer comer comida de verdade. Não quer fazer o básico, né? Porque é mais fácil, né? É mais fácil você fazer o que você quer e aí chega à noite tomar 2, 3, 10, 15 cápsulas. Eu já vi gente tomando mais de 20 cápsulas por dia. E aí, de coisas sem comprovação alguma. Exatamente. Aí toma 20, aí você quer dar o remédio do colesterol, aí não quer tomar. Já toma muito, né? Já toma muito, né? Eu atendi a mãe de uma colega, um tempo atrás, que ela foi numa médica dessas integrativas aí, e era uma senhora que estava tomando 27 cápsulas por dia, e ela fazia pilates, fazia caminhada, tinha um colesterol alto, ela tirou o remédio do colesterol, claro. Então é claro, né? Claro. E aí eu falei com ela, tem que justificar a sua consulta. Né? Eu falei, nem os meus cardiopatas tomam 27 cápsulas. Se uma pessoa saudável tiver que tomar 27 suplementos por dia, tem alguma coisa errada, gente, porque não é possível. E aí a senhora não consegue nem comer, porque só o tanto de água para ingerir 27 comprimidos, que tem plástico, que tem aquela substância lá das cápsulas, né? Que muitos é aqueles pozinhos, que tem a cápsula que parece um plastiquinho, né? Então, assim, o bom senso precisa pairar. E hoje a gente tem na internet o acesso, colegas falando de assuntos sérios, com respaldo científico, com critério, com respeito ao paciente, com foco na ciência, no comprometimento que a gente tem, né, Gilberto? Mas o que você falou é muito importante no sentido de a internet é um mundo sem lei, né? E você, como tudo na vida, você tem gente muito séria, gente muito boa, tentando ajudar mesmo, orientar. Isso. E uma boa parte, eu não vou chutar a porcentagem, que eu não sei, mas eu acho que a porcentagem é pelo menos 50% mais um, de gente mal intencionada. Então, às vezes essa má intenção vem acompanhada de coisa bonita, elegante. E aí a pessoa se sugestiona, fala, nossa, me pareceu sedutora, sério. né? Me pareceu sério. Então precisa tomar muito cuidado. A gente não está puxando a sardinha para o nosso lado, não. É só porque a gente quer trazer profissionais sérios, claro. Exato. Procure profissionais sérios. Então, gente, a nossa mensagem aqui é essa, né, Gilberto? Se você vai num profissional, pergunte, tire suas dúvidas, pesquise antes, para quando você chegar na consulta, você ter essas perguntas. Esse detalhe que você falou é muito importante. O paciente fala para mim que viu no Google, e quando ele não fala, eu falo ao final da consulta. Já procurou no Dr. Google, infalível? Não. Procure. Para você ver. Procure, tire as suas informações, escreva e traga na as consulta. Perguntas e a próxima vez a gente conversa e abro até a internet junto com você. Mas procure, eu acho que é importante procurar. E saber separar o que é bom e o que é ruim. E a gente está aí tentar ajudar. Porque assim, a medicina hoje mudou, né? Antigamente, você ia no médico, o médico falava, fazia amém, acabou. Hoje não. Então, assim, a maioria dos médicos, às vezes o paciente fala, doutor, não fica chateado eu perguntar uma coisa. Eu falei, não, você pode perguntar o que você quiser. Você tem que tirar suas dúvidas. Exatamente. E ele precisa estar convicto que aquele remédio é bom. E como que ele vai estar convicto? Se eu expliquei, né? Exatamente. Se eu expliquei o porquê que eu estou dando, o risco, o benefício, e aí ele vai tomar. Agora, se eu quiser forçar um medicamento sem explicar, não vai ter sucesso. Não vai dar. Né? Porque hoje o paciente é mais engajado, ele lê na internet, o acesso é fácil. Que eu acho bom. E eu acho super bom. Eu acho bom, eu não acho ruim. Também não acho. Mas eu acho o que é ruim é ele tomar, não sendo da área, tomar decisão. É que nem eu achar que eu sei arquitetura porque eu entrei num site e pedi para fazer algum projeto de arquitetura num terreno X. Não vai dar. Não adianta, né? Exatamente, é isso mesmo. Eu posso até pegar aquele projetinho, olha, eu fiz isso, o que você acha? Ele vai corrigir. Exatamente. É a nossa função. Eu acho ótimo. Quando chega na consulta com as perguntinhas, vamos lá. Quer mais? Tem mais dúvida? Vamos lá, né? Porque isso gera também aquela... É muito importante. Quebra esse gelo, Exato. O paciente sente à vontade, né? E eu falo que a relação médico-paciente é fundamental o paciente seguir o tratamento. Se não tiver uma relação médico-paciente boa, não vai seguir. Não adianta. Não adianta. E isso também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.
o profissional médico tem que tomar cuidado e o paciente entender que a IA e o Google não vai substituir tudo. Não vai. É uma fonte de informação incrível. Todo mundo usa, eu também. Claro. Mas pergunte para a pessoa Tem que certa. filtrar. Pergunte para a pessoa certa. Qualquer informação que você leu, olha, o que você acha disso? É a melhor coisa. É a melhor coisa. Alguma coisa a mais para pontuar sobre o lipedema? Acho que não, né? Falou Falamos bastante tudo, coisa, né? eu acho que ficou Foi bem, bom, né? bem legal. Tá joia. Gilberto, mais uma vez agradeço sua presença, tirar dúvidas sobre um assunto tão importante, Exato, tão que do está tão em momento. alta, que todo mundo quer saber, e sem ficar fazendo promessas milagrosas, porque o paciente tem que ser tratado com respeito e com comprometimento, que a medicina sempre é o foco, né? De cuidar de pessoas, Sempre. porque as pessoas que estão ali são amor de alguém, né? E a gente quer Bem colocado. que sejam Continue. tratadas com todo respeito, que como se fossem tratados nossos familiares, pessoas que a gente também Exatamente. gosta, né? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui de novo com você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pessoal, ficamos por aqui, até o próximo podcast.